Graças a paz, irmãos, amém? Um último recado, na verdade mais dois recados rápidos. Um deles é a nossa escola bíblica dominical, ela retorna das férias a partir de domingo que vem, tá? Então, a partir de domingo que vem, nós teremos o retorno da escola bíblica e nós retornaremos com o café da manhã, amém? E nós teremos uma escola dominical um pouco diferente no domingo que vem, mas você só vai saber no dia. Amém? E o último recado é que a partir da semana que vem também, essa semana ainda a gente já vai conseguir finalizar, mas a partir de semana que vem já vai estar disponível os livros da biblioteca. Amém? Então, nós terminamos de catalogar eles. Essa semana a gente vai só carimbar os livros, é importante. A gente já teve 2 livros que, não sei se foi organizar, mas 2 livros já sumiram. Mas essa semana a gente vai carimbar e a gente vai ter um controle de uma forma bem interessante. Eu acredito que para nós, que vamos estar ali cuidando, administrando, mas também para você. Tá? Tem marca-páginas ali que vai estar... eu não lembro agora quantos tem, mas você vai conseguir acompanhar quais livros você leu, em que data você leu, que data você devolveu, amém? Todo mundo vai devolver os livros, glória a Deus, todo mundo vai devolver. Bonitinho também, sem riscar, sem, né? Amém, né? Mas, irmãos, honestamente falando, desde o início, a proposta era que a biblioteca, a gente conseguisse ter um controle legal. O Wanderson tentou várias vezes ali tentar fazer um aplicativo, a gente não conseguiu finalizar ele para que todos tivessem acesso fora, mas um dia a gente vai conseguir fazer isso também, eu acho que vai facilitar bastante. De repente você está lá no seu PG ou em algum momento conversando sobre algum assunto e fala assim, tem algum livro a respeito disso? De repente você vai conseguir pesquisar isso e falar, não, tem. Que legal, tem um livro lá, a gente vai consultar isso aqui, já vamos fazer a reserva. Isso aí é um projeto que a gente tentou colocar agora, não deu certo, mas futuramente isso aí vai ser bastante útil. Amém? Então, uma coisa importante, tem livros de todo tipo ali, tem livro infantil, livros de teologia, livros de história, livros sobre família, sobre casamento mais especificamente, sobre o dia a dia, trabalho, enfim, tem todo tipo de livro ali, e a gente quer, com o tempo, claro, aumentar a quantidade para que a gente consiga poder prestar um serviço cada vez melhor. Amém? Então, a partir de semana que vem, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. Essa é a 4ª mensagem que nós, a Igreja Betel, a gente está falando sobre quem é Jesus. Então, quem é Jesus? Talvez seja uma resposta um tanto quanto ampla. E quando a gente para pensar sobre quem é Jesus, é importante, talvez a primeira mensagem, que foi que Jesus é Deus, ele precisa ser o cerne ele acaba sendo o cerne de todas as outras, porque todas as outras só fazem sentido real se Jesus for Deus. Porque Jesus poderia ser rei, a gente poderia ter um rei, a gente poderia, que foi a 2ª mensagem, poderia ter um profeta, a gente já teve vários profetas, mas o que diferencia, uma das coisas que diferencia Jesus de todas as outras características é que ele é Deus. Então, isso nós não podemos nos esquecer. Então, se você não assistiu, vai lá na página do YouTube da igreja e assista as 3 mensagens. Hoje é a 4ª mensagem sobre quem é Jesus. E João 14, no verso de número 6, um versículo bastante conhecido. A gente vai lidar um pouco com ele essa noite. João, capítulo 14, versículo 6. Diz
assim. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um ditado antigo que é: todos os caminhos levam a Roma. Quem já ouviu esse ditado aqui? Todos os caminhos levam a Roma. É um ditado que surgiu porque, na época que existia ali o Império Romano, foram construídas muitas estradas. Então, todas as estradas principais foram construídas pelo Império Romano, ou pelo mando deles. Então, todas as estradas que foram construídas, elas chegavam a Roma, todas as principais cidades. Então, quando existia, fala assim, como é que eu faço para chegar a Roma? Esse caminho aqui vai, esse caminho vai, esse caminho vai. No final das contas, qualquer caminho que você pegar vai chegar numa estrada principal, e essa estrada principal vai chegar a Roma. Por quê? Porque Roma era o centro político, depois virou o centro religioso. Então, todas as estradas, de fato, chegavam a Roma. Inclusive, tinha um marco em Roma, eu não lembro agora o ponto de ouro, alguma coisa assim, onde eram medidas, a partir dali, todas as distâncias. Então, de fato, Roma acabava sendo meio que o centro do mundo. Então, quando a gente pensa que todas as estradas ou todos os caminhos levam a Roma, e esse é um ditado que antigamente, de fato, era verídico. Inclusive, tem algumas estradas que ainda existem. E dentro disso existe um ditado que é: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E esse ditado, em partes, ele é verídico. Em partes ele é verídico. Porque, no final das contas, todos nós, um dia, nos encontraremos com Deus, não é isso? Então, qualquer caminho que você seguir, ou que alguém seguir, vai chegar até Deus. Não importa qual é o caminho. Você vai chegar até Deus. E é algo interessante, assim, é meio jargão, meio clichê, mas a gente escolhe, na verdade, se a gente vai se dobrar diante de Deus hoje ou se vai se dobrar depois. Mas um dia todos se dobrarão diante de Deus. Amém? Todos vão se dobrar. O que a gente faz? O cristão, ele escolhe se dobrar já hoje. O que não é cristão, o que vai para a perdição, ele vai ter que se dobrar um dia diante de Deus, de todo jeito. Ele vai ter que se dobrar. Então, todos, sem escolha, todos um dia vão ter que se dobrar diante de Deus. Então, todos os caminhos levam a Deus? Sim. Mas do que eu estou falando quando diz que todos os caminhos levam a Deus? Será que todas as religiões salvam? Será que todos os tipos de crença, de fato, salvam? Aí é outra ideia. A gente vai tratar de outro assunto, que não é a mesma coisa. Então, quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele diz muito claramente: quem não está nesse caminho, está perdido. Quem não andar nesse caminho, está perdido. Esse tal está perdido. E quando a gente olha para isso, a gente percebe uma coisa importante, em que Jesus, que é o que a gente vai dizer hoje, é que Jesus, Ele é alguém que é radical. E aí, eu não quero que você pense, eu queria que o Black vai colocar uma imagem aqui para a gente, eu não quero que você pense, quando a gente pensa que Jesus é radical, Black, coloca a imagem 1 aí, por favor. Eu não quero que você veja Jesus, quando fala que Jesus é radical, assim. É claro que eu não quero, né? A IA, ela ajuda a gente bastante. Eu não quero que você imagine um Jesus numa prancha, né? Segurando uma prancha e tal. Não, não é esse radical. O que eu quero que você pense é que existem as caricaturas que a gente cria, que as pessoas criam sobre Jesus, porque existe um outro tipo de Jesus, que é
o Jesus que é relativo, que é, eu gostaria que você colocasse aí, Black, a imagem 2, por favor. É o Jesus relativo. Gente, não fui eu que desenhei, tá? Só para deixar claro, depois vocês estão imaginando que fui eu, não foi. Mas esse Jesus relativo é um Jesus que ele relativiza tudo e que está tudo bem você criar suas raízes em um determinado lugar e ele vai te abençoar de todo jeito. O Jesus relativo é alguém que diz, fala assim, não, está tudo bem, está tudo certo. Você viver do jeito que você vive, eu vou te ajudar a crescer, florescer, as suas folhas vão ficar verdinhas, sabe? Fica tranquilo. É o famoso, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando a gente fala do Jesus radical, o que eu quero dizer nessa noite é a imagem 3. Coloca para mim, José. O Jesus radical, ele é mais ou menos isso aqui. É um Jesus que tem as suas raízes fincadas e que nós não podemos olhar para ele sem olhar para a cruz. Nós não podemos olhar para ele sem olhar um Jesus que ele não relativiza as coisas, que ele tem raízes profundas, e eu quero lidar com vocês um pouco nessa noite, exatamente porque existem umas terminologias ligadas ao radicalismo, que a gente não vai lidar hoje, mas que quando a gente pensa que, você é radical, a resposta deveria ser sim. A resposta nossa, para dizer se nós somos radicais, é sim, porque Jesus é radical. Quando a gente vai para a etimologia da palavra radical, a primeira coisa que nós precisamos entender é que radical é algo relativo à raiz. É algo relativo à raiz. A gente não pode ter em mente o radical quando aquela pessoa que é o homem-bomba, que vai lá e pega um kamikaze e que se joga nas torres gêmeas. Não é esse tipo de radicalismo, ainda que seja uma espécie de radicalismo, não é esse radicalismo em que nós precisamos olhar para Jesus. O radicalismo que nós precisamos olhar para Jesus é um radicalismo onde Jesus, ele vai nos fundamentos, ele vai na fundação de quem nós somos e de como a sociedade é. É esse radicalismo que Jesus é. É esse tipo de radicalismo. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós vemos é um Jesus que ele é radicalmente amoroso, mas ele também é radicalmente santo. Jesus, ele é radicalmente bondoso, mas Jesus é radicalmente justo. Então, nós não podemos olhar só para uma face de Jesus. Olhar o Jesus amoroso, o Jesus bondoso, aquele Deus que cuida, aquele Deus que nos pega pela mão, mas é esse mesmo Deus, é um Deus justo, é um Deus santo. É um Deus que ele não cede para absolutamente nada que é contrário à sua própria natureza. Ele não cede. Então, eu quero lidar com vocês hoje, quando a gente eu quero ler 2 textos com vocês, 1 João 5,12, e eu quero mostrar como Jesus ele lida com as coisas de forma bem simples. Ele diz assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus é o caminho. Você tem o Filho, então você tem a vida. Você não tem o Filho, você não tem a vida. João 3,18, não há condenação alguma para aquele que nele crê, mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Todos os que não estão nesse caminho estão objetivamente condenados. Todos.
os que não estão em Jesus estão objetivamente condenados. E esse Jesus, ele não é um Jesus de tão fácil mastigação. Ele é um Jesus que ele não é tão palatável. É um Jesus que ele hoje é pregado, mas não é o Jesus que as pessoas gostam de ouvir. E todas as outras religiões do mundo, basicamente, elas são baseadas em rituais, elas são baseadas em obediência moral, com acúmulo de méritos, e outras são baseadas em progresso espiritual. Então, nós temos ali, basicamente, 3 tipos de fundamentos que estão enraizados em todas as religiões. E o cristianismo, ele se distingue de todas as outras. De todas elas. Quando a gente olha para algumas que estão baseadas em rituais, nós temos ali como exemplo o hinduísmo. O hinduísmo, a gente não vai lidar muito com isso, mas o hinduísmo ele é baseado em banhos rituais, em sacrifícios, em oferendas. Aí você fala assim, mas a gente não faz isso. O cristianismo não faz isso. Mas tem algumas parcelas do cristianismo que também tem ali resquícios de rituais. Existe uma parcela que você só vai ser salvo se você for batizado, você vai ser salvo se você pagar penitência. Então, se você andar de joelhos, se você bater ali nas suas costas, se você fizer determinadas coisas, daí sim, aí você está dando passos para a sua salvação. E o que a gente precisa compreender é que a salvação, ela não acontece por nenhum tipo de penitência, ela não acontece nem mesmo. Quando a gente pensa em ritual, a gente às vezes se esquece, é que palavras que saem da nossa boca, às vezes acabam se tornando coisas rituais. A gente ritualiza, por exemplo, não, a pessoa confessou Jesus. Tem um vídeo no YouTube onde mostra como é que é o nome do dono da Tesla? Elon Musk. Lá ele fala alguma coisa sobre Jesus, ele fala assim, não, mas eu acredito em Jesus e tal. Aí a manchete, Elon Musk confessou Jesus. Elon Musk é cristão. Mas porque ele disse que ele acredita em Jesus no podcast? Aceitar Jesus é eu dizer assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador? Isso não é um ritual? Muitas vezes é só um ritual. A gente fica, nossa, fulano aceitou Jesus porque ele fez uma oração, porque ele declarou com a sua boca ali que ele aceita Jesus, mas é isso aceitar Jesus? Quero falar para você aqui, não. Não é isso. Salmo 51, 16, 17 diz assim, pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria. E não tem prazer em holocausto, sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e contrito. Um espírito quebrantado e contrito. É isso que Deus não despreza. Não está falando de sacrifício, não está falando de ritual, não tem a ver com isso. Existe uma grande parcela do cristianismo que o que as pessoas querem? Eu queria saber como que faz para conseguir aquilo que você conseguiu. Eu preciso orar quantas vezes? Eu preciso orar por quanto tempo? Eu preciso jejuar quantas vezes? Eu preciso jejuar por quanto tempo? Eu preciso ler quantos livros da Bíblia? A gente ritualiza o evangelho, a gente ritualiza as coisas e não percebe que evangelho não é isso. Cristianismo não é isso. Jesus em nenhum momento ele fica mostrando para as pessoas como que eles têm que fazer as coisas. Ele fala, vocês têm que orar. E Paulo fala, vocês têm que orar sem cessar. Ele não fica dizendo, olha, não, você tem que orar 3 vezes por dia, porque Daniel orava 3 vezes por dia.
Você quer saber o segredo, a chave, sabe, os 7 passos, o código, não sei mais o que as pessoas inventam. É só você fazer isso, porque Daniel fazia. É só você fazer isso, porque o fulano fazia. É só você fazer isso, porque não sei quem fazia. Aí tem um pastor que sobe, o Sérgio Luiz tinha, não sei se ele ainda tem, mas ele tinha costume de pregar descalço, ou de meia, né? Não, você quer a unção do Sérgio Luiz? Sobe só de meia. No altar, aí você vai ver. Não sei quem faz tal coisa. Faz daquele jeito. Tinha até uma história engraçada, antigamente tinha um pastor que ele subia, toda vez ele subia só de meia. Não era o Sérgio Luiz, ele subia só de meia no púlpito. E aí o pessoal fala assim, não, isso aqui é zelo pelo altar. É zelo. E aí o pessoal começava de subir, né, começou de subir também daquele jeito. E aí depois de um dia vira o pastor subindo com calçado. Ele falou, ué, pastor, o que aconteceu? É porque o meu outro sapato estava furado, eu tinha vergonha de subir lá com ele. Por isso que eu subia só de meia. Falou assim, nossa, eu achei que era isso que causava ali, né? Rituais. E tem um monte de lugares falando sobre rituais, como que você tem que fazer, quantas vezes tem que ser feito. E o Evangelho, o Evangelho não trata sobre técnicas ritualísticas. O Evangelho sempre diz respeito a uma pessoa. O Evangelho só diz respeito a uma pessoa. Como que a gente se relaciona com essa pessoa? E a gente pode ter bons rituais e ainda assim, Jesus falou, vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não existe nenhum tipo de ritual que pode salvar uma pessoa. A outra coisa é a obediência moral. Obediência moral. O islamismo fala muito sobre obediência moral. Inclusive, eles acreditam em Jesus como profeta. Eles olham para Jesus e falam, olha, realmente ele é um profeta, ele é alguém que é vindo de Deus e tal. Mas aí quando você fala sobre... Não, mas e para a salvação, como é que é? Não, para a salvação você precisa cumprir os 5 pilares do islamismo. Daí você tem que cumprir os 5 pilares. Uma delas é a obediência moral. Você precisa ser moralmente correto. E aí lá na frente você vai ter uma balança entre seus méritos e os seus deméritos. E aí você vai ser pesado e a gente vai ver se Deus vai ver se você vai ser salvo ou não. Uma parte do judaísmo também acredita nisso, inclusive num debate. Um rabino ele pergunta ali para um pastor, fala assim, mas por que vocês ficam querendo que as pessoas aceitem Jesus? Vocês querem que todo mundo aceite Jesus? O que isso muda na prática? Esse é o questionamento dele. Porque o que tem que fazer mesmo é você tem que ser uma boa pessoa. Você precisa ser alguém que faz o bem para a sociedade, você precisa ser moralmente correto. É só você acreditar em Deus. E no meio cristão não é muito diferente. Tem muito lugar que você vai ver pessoas dizendo, falando, não, mas, sabe, se você for para a igreja, se você for uma pessoa melhor, sabe, se você tiver os valores cristãos, se você fizer o bem, sabe, Deus vai te honrar. Sabe, Deus vai te honrar. E aí está lá, não, glória a Deus, Deus vai me honrar. Por quê? Porque eu fui uma pessoa boa, porque eu fiz o bem. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e daí, não, Deus ele vai ter que me honrar. E Jesus, em nenhum momento, quando ele está na terra, ele fica dizendo para as pessoas que elas têm que se comportar bem. E eu já ouvi, esses dias, lá no meu trabalho, eu vi uma pessoa dizendo assim, mas esse negócio está errado, porque assim, ó, se o fulano lá que nunca ouviu falar de Jesus, ele não conhece Jesus, ele não acredita em Deus, sabe, mas é uma pessoa boa, ele é um fulano que faz o bem, e ele disse bem assim, eu me recuso a ir para o céu, se esse fulano não for, eu me recuso,
Porque uma pessoa boa desse jeito, não tem como ela ir, não tem, eu me recuso. O céu vai ser injusto. E eu também já ouvi de um pastor famoso na internet algo mais absurdo, porque nesse outro caso era uma pessoa que não tem conhecimento bíblico. Esse outro pastor não, já tem. Ele disse bem assim, em um podcast, eu ouvi: eu não vou ficar surpreso se eu encontrar ateus no céu. Aí, aquele momento, você para o vídeo e fala assim, peraí, deixa eu voltar para ver se eu ouvi direito. Eu não vou ficar surpreso se eu encontrar ateus no céu. O que a gente vê em Jesus é que ele diz assim, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Como seria possível alguém chegar até Deus sem Jesus? Porque é moralmente correto, porque age ali de forma correta na sociedade, porque faz o bem, porque pratica o bem, é isso. Não tem como alguém chegar até Deus por méritos próprios. Jesus não morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz, eu queria que você prestasse atenção, para nos ajudar. Jesus não morreu na cruz para nos ajudar. E eu quero que você fale isso aí para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, Jesus não morreu na cruz para te ajudar. Quem aqui já teve a experiência, tem quando você está, não de forma maldosa, mas assim, quando você vai pular um muro para pegar alguma coisa, enfim, falou assim, vai lá que eu vou te ajudar, eu vou te dar o pezinho. Quem já teve essa experiência aqui? Vai lá, sobe aqui. Não é possível que foi só eu. Espero que você não tenha subido do outro lado para roubar manga, essas coisas. Mas, às vezes a gente pensa numa ajuda. Quando fala assim, Deus te ajuda. A gente fala assim, Deus te ajuda. Não, Deus te ajuda. E a gente pensa, tá, mas como é que Deus me ajuda? Jesus não morreu na cruz para dar o pezinho para a gente. Fala assim, não, vai lá, que agora eu te impulsiono e você consegue. Jesus não morreu na cruz para que ele nos ajude da mesma forma como um ajudante de pedreiro ajuda o pedreiro. Fulano, você pega a pá para mim? Peguei, ó. Você pega o tijolo, você pega o cimento para mim? Peguei. A gente tem que desvincular o Deus que ajuda. A Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Mas não é que ele não divide 50-50. Não, então Deus divide, 99 para ele, 1 para mim. Ele não divide nada. É 100% para ele e 0% para nós. Não existe um Deus que dá ajudinha. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Em nós não existe possibilidade, não existe nenhuma possibilidade que a gente consiga se salvar. Eu não gosto do termo, fala assim, quando você se converteu. Eu não gosto desse termo. Dá a impressão que a pessoa fala assim, não, eu me converti. Fala assim, é como se ele tivesse feito. Sabe, é como se tivesse partido dela. Eu sei que é costume, talvez até ali no meio da conversa, a gente acaba lidando com isso. Mas quando você se converteu? Não, eu me converti. Peraí, então você se converteu? Sim, Deus me ajudou. Só falta a pessoa falar assim, né? Deus me ajudou, Deus me deu o pezinho ali, aí eu consegui me converter. A gente precisa compreender é que em nós não existe possibilidade alguma que o ser humano, não existe possibilidade alguma que o ser humano morto, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Alguém aqui já viu algum morto mexer? Se você viu, porque estava ressuscitando, que alguém orou por ele. Mas morto não mexe, morto não respira, morto não tem ação. Se Deus não age, a pessoa não consegue fazer nada. Ela não pode. O morto não pode nada. Um morto não pode.
E de novo, a minha moralidade vai me fazer viver. Não é bíblico, não é cristão isso. Nunca foi a mensagem de Jesus. E quando a gente diz que Jesus é radical, a gente precisa se lembrar, o pecado é radical com o ser humano. Ele mata o ser humano. Tem um pastor que diz, ele fala, olha, trate o pecado como o pecado trata você. O pecado te destrói e te mata. Como é que você tem que tratar o pecado? Trate ele da mesma forma. Então, o pecado foi radical com o ser humano, matou o ser humano. Jesus precisou ser radical com aquilo que ele fez. Então, quando Jesus fala, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho, Jesus não estava com ódio nos olhos. Quando ele dizia para você se arrepender, quando ele dizia, fala assim, eu sou o caminho, Jesus não estava com ódio nos olhos dele, falando para as pessoas. Ele falava tudo isso com amor, porque ele sabia que ele era o caminho, o único caminho. Não tem outra forma. Na mensagem do Evangelho não tem outra forma de nós conseguirmos sermos salvos. Não tem outro jeito. Jesus nunca teve um discurso para ficar mudando a moralidade das pessoas. Jesus nunca teve essa intenção. Jesus sempre teve a intenção de dizer, falou, olha, enquanto você não crê em mim, você está morto. Mas essa é uma mensagem de amor. É uma mensagem de alguém que sabe que as pessoas estão se perdendo. E tem uma parte de algumas religiões que acreditam na evolução espiritual, no progresso espiritual, como o espiritismo e o budismo. Eles acreditam e falam, não, então a gente vai nascer de novo, e daí a gente fica melhor, a gente nasce de novo, fica melhor de novo, a gente reencarna, fica melhor, e aí daqui uns dias está todo mundo salvo. E quando a gente olha para todas as outras religiões, todas elas, até nesse debate aí do Rabino, ele falou assim, mas então que não existe um homem morrer por todo mundo. Se um homem já morreu pelos meus pecados, vai ser feliz, vai assaltar banco, ele brinca no podcast. Vai fazer o que você quer, porque seus pecados já estão pagos. O Evangelho não é isso. Agora, todas as religiões, todas elas são baseadas basicamente no seguinte, faça o bem e você será salvo. O cristianismo, ele é baseado no seguinte, está feito. O cristianismo é baseado no está feito, você precisa crer. O cristianismo é a única, é por isso que o cristianismo ele arregaça com o orgulho humano. Ele arregaça com a gente. A graça ela é tão amorosa, mas ela destrói o nosso orgulho. A graça destrói qualquer coisa nossa. Por quê? Porque não existe forma de nós ajudarmos Deus. Não há formas de nós conseguirmos ajudarmos Deus. E aí, o Alexandre leu lá em Gálatas, eu queria ler com vocês Romanos, sobre a questão da justificação. Eu quero ler com vocês Romanos 10, do 1 ao 4. Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
O oposto da justificação, o oposto dela, é a autojustificação, não é a não justificação. O oposto da justificação, segundo o que Paulo diz aqui, falou, olha, os judeus, eles tentam estabelecer a sua própria justiça. É o que todas as religiões, é o que todas as outras pessoas procuram fazer. Eles procuram ser uma pessoa boa, procuram fazer as coisas para terem mérito. Então, quando a gente olha, Paulo dizendo, falou, olha, vocês tentaram fazer, os judeus tentaram fazer, do seu meio, do seu modo. E todas as outras religiões, elas buscam a autojustificação, elas procuram, eu vou me acertar com Deus. Agora, o que Jesus diz? Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus, ele é o único caminho. Inclusive, quando a gente pensa em relativismo, o relativismo, ele pode até levar a uma adaptação cultural. Mas o relativismo nunca vai levar à regeneração. E isso é perigoso. Porque se a gente ficar querendo que as pessoas... Não, eu quero mais pessoas aqui adeptas ao cristianismo. Jesus nunca quis adeptos. Jesus nunca quis que as pessoas aderissem à cultura do cristianismo. Jesus nunca quis que as pessoas aderissem à moralidade. O que Jesus sempre disse? Filhos, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. E para vocês nascer de novo, eu sou o caminho. Vocês precisam nascer de novo. Ele ataca a raiz de todas as coisas. Jesus sempre ataca a raiz de tudo. Porque não é o que nós fazemos aqui fora que nos condena, é o que está aqui dentro. É o que está enraizado aqui dentro. Esse é o problema do ser humano. Não são só as nossas atitudes exteriores. Eva, antes de comer da fruta proibida, ela deseja, ela anseia por comer. O nosso problema está exatamente esse, é na nossa inclinação. É para onde nós estamos inclinados. Então não existe outro método, não existe outra forma de chegar a Deus, somente Jesus é o caminho. E se as pessoas não têm Jesus, elas estão mortas. Se elas não têm Jesus, elas estão mortas. Ah, mas o fulano é legal. Tem quando você vai em velório, fala assim, mas o fulano era uma pessoa tão boa. Morreu com Jesus ou sem? Morreu com ou morreu sem Jesus? Porque uma coisa que sempre que eu oro a Deus, eu sempre falo a respeito disso com Deus, eu agradeço a Deus, não é porque eu estou aqui hoje vivo, eu agradeço a Deus, e é isso que eu entendo que a gente deveria agradecer, a gente precisaria agradecer a Deus, é porque nós temos a vida de Deus dentro de nós. Porque o que adianta o homem estar vivo aqui fora e estar morto por dentro? Nós precisaríamos agradecer a Deus pela vida eterna. A vida eterna ela não acontece depois que a gente morre nesse mundo. A vida eterna ela acontece depois que Jesus nos resgata. Ela acontece a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida e faz de nós pessoas novas. Ela acontece na nossa vida quando Jesus nos dá um novo coração. Isso não vai ser só depois da morte, não vai ser só no céu, na Nova Jerusalém. Essas coisas, elas acontecem com a gente a partir do momento que nós o recebemos como Senhor e Salvador. A partir do momento em que Jesus, que é o caminho, encontra a gente no caminho da vida.
A partir desse momento, nós passamos a ter a vida eterna, e é essa vida, é a principal vida de alguém. É a principal coisa que a gente precisaria desejar, não só para a gente, mas para os nossos entes, para os nossos amigos, e a Bíblia diz até para os nossos inimigos. Nós precisaríamos deixar isso como legado para as pessoas, no sentido de que, quando Jesus está morrendo lá na cruz do Calvário, ele olha para aqueles que estavam fazendo o que estavam fazendo e fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E quando Jesus diz para Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, o perdão de Deus é exatamente a vida eterna. O que Jesus está pedindo ali a Deus, é que Deus dê a vida eterna para essas pessoas. E esse precisaria ser o desejo do nosso coração frente a qualquer pessoa. Porque se um familiar morre, um familiar nosso morre, um amigo morre, a gente fica triste porque não vai mais ver, mas e aí? E a vida eterna, ela encontrou o caminho, ela encontrou-se com Jesus ou não? Porque ela se encontrou com Jesus, um dia vocês vão se ver. Agora, se ela não aceitou Jesus, isso precisa marcar o nosso coração de tal forma que gere talvez, desculpa a palavra, mas que gere uma angústia dentro do nosso coração e falar: ela morreu sem Jesus. Porque ela pode não ter mais essa vida, mas se ela tem a vida eterna, é isso que importa para ela. É isso que deveria importar para a gente. É isso que deveria martirizar o nosso coração. Porque nada é mais importante do que a vida eterna, nada é mais importante do que alguém se encontrar com Jesus e ter a vida eterna. Não é alguém se encontrar com Jesus e receber um milagre de Jesus, e receber uma cura de Jesus, e receber uma provisão de Jesus. O mais importante é que a pessoa receba a vida de Deus. E de novo, quando Jesus diz, fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, Ele não está falando isso com ódio. Às vezes a gente fala com ódio, fala assim: você não vai se arrepender, né? A gente fala ali com uma certa arrogância, mas Jesus, Ele sempre dizia, eu acredito piamente, Jesus sempre dizia com amor, falou assim: arrependa-se. Arrependa-se. E Jesus deixa claro isso várias vezes. E ele diz, ele falou: olha, não pense que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Diz um pastor falando, ele falava assim: às vezes a gente acha que se viesse um homem justo nessa terra, essa pessoa ela mudaria, ela mudaria a sociedade toda, ela faria com que todos mudassem de vida e tal. E aí ele fala assim: o homem mais justo possível pisou nessa terra e a gente matou ele. A gente matou. Jesus sempre deixa claro, não há meio termo. Ou você está no caminho de Deus, ou você de maneira alguma chegará à salvação. Outro termo que eu não gosto, desculpa, eu estou usando termos aqui que talvez você vai falar assim: nossa, eu não posso mais falar isso perto do Maico, né? Não gosto muito do termo: você não é cristão, não, você é amigo do Evangelho. Não existe amigo do Evangelho, o amigo do Evangelho tem que ser cristão. Porque ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos inimigos de Deus. Não existe, não há como um não cristão ser amigo do Evangelho. Não há como. É um termo cultural, mas é um termo errado. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, nós enxergamos um Jesus, que Ele não é neutro, Ele não é relativo, Ele é extremamente radical. Isso tudo é loucura. Isso tudo é loucura. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 ao 24, diz assim: a palavra de Deus, a palavra
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louco a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a soberania de Deus. Um dia, já foi loucura para mim a palavra de Deus. Eu buscava ser uma pessoa boa, enfim. E as religiões, inclusive a busca pessoal de ser uma pessoa melhor, elas podem maquiar uma pessoa com uma boa moralidade, mas elas nunca vão poder salvar o ser humano. Elas nunca vão poder salvar o ser humano. Porque não há outro caminho. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. E quando o que está em jogo é a alma das pessoas, Jesus, ele é radical. Jesus, ele discute, ele arruma confusão, ele é duro, ele ataca a raiz. Ele não é gentil com a maldade, ele não é gentil com o egoísmo, ele não é gentil com o pecado. Quando se trata da alma das pessoas, Jesus é radical. Por quê? Porque não existe outra forma das pessoas serem salvas. Cristo é a única forma das pessoas serem salvas. Jesus é a única forma de se chegar até Deus. Não há outro jeito. Eu achei, tem um vídeo circulando na internet de uma mulher de um pastor que ele foi pego em adultério. Algumas pessoas acabaram vendo esse vídeo, né? Ela fala sobre, ela testemunha quando ela soube, quando ele confessou para o outro pastor. Não sei se é pai dele, ou eu sei que é o pastor presidente. Irmão dele, primo, é primo. Primo dele, que é eu acho que é o pastor presidente, é isso? Então ele confessa para esse pastor presidente sobre que ele havia adulterado a esposa dele, acho que por um bom tempo, né? 10 anos ele já adulterava, ele traía a esposa dele. E a esposa dele, no testemunho, uma coisa que me chama bastante atenção, é que ela estava junto quando ele confessa, mas ela começa a chorar quando ela olha para a vida dele e fala assim, ainda que a gente não acredite na mesma teologia, mas ela começa a chorar porque ela diz assim, ele estava indo para o inferno. Ela não olha para si. Ela não olha para si e fala assim, eu estava sendo humilhada, eu estava sendo traída, e eu estava chorando por causa disso. Não, ela começa a chorar porque ela percebe a vida espiritual que o esposo dela estava tendo. Ela começa a chorar por isso. Esse deveria ser o nosso choro. Esse deveria ser o nosso choro, a nossa angústia, a nossa tristeza. Assim como Jesus chora quando Jesus ora por aqueles que estão matando ele, fala, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus na cruz ora pelas pessoas que estão maltratando ele. Jesus, ele não aponta o caminho, ele diz assim, eu sou o caminho. E Jesus não é só o caminho, Jesus é a porta. Jesus é o caminho e Jesus também é o nosso prêmio. Jesus também é aquilo, é a nossa herança. Então, todas as coisas são sobre Jesus. Quando a gente olha para a salvação, a gente precisa lembrar.
é que o objetivo final de Jesus vir à Terra e morrer por nós, o objetivo final não é a nossa salvação, é a glória dele. Esse é o objetivo final de todas as coisas, é a glória dele. Então, quando a gente olha, Jesus é o início, o meio e o fim, Jesus é o princípio e o final de todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e todas as coisas são para a glória dele, tudo é para ele. E eu queria duas frases aqui para finalizar. O preço que foi pago não fala do preço do quanto você vale, diz respeito ao tamanho do nosso crime. E a outra coisa é que Jesus não quer ferir o nosso orgulho, Jesus quer matar o nosso orgulho. Jesus quer matar o nosso orgulho. Quando a gente olha esse Jesus radical, lembre-se disso. O Alexandre falou, nós não estamos aqui brincando de evangelho. Nós não estamos aqui brincando de ser cristão. Jesus não veio brincar. Há uma frase que diz assim, você leva Jesus muito a sério. E aí a outra pessoa responde, Jesus não estava brincando quando morreu na cruz por mim. Jesus me levou muito a sério. Jesus levou o meu pecado muito a sério. Jesus levou a relação com Deus muito a sério. Nós não estamos nessa vida para desfrutar da vida. Nós estamos nessa vida para poder desfrutar de Deus. Nós não estamos aqui para construir mansões. É proibido ter? Não. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para levar Deus a sério. Nós estamos trabalhando não aqui no momento do culto, nós precisamos trabalhar na nossa casa, levando a Deus a sério. Nós precisamos, até nos momentos de lazer, nós precisamos levar Deus a sério. No nosso trabalho, nós temos que levar Deus a sério. Na nossa escola, nós temos que levar Deus a sério. Na nossa casa, com a família, nós temos que levar Deus a sério. A gente vai errar, mas a gente precisa levar Deus a sério. Nós precisamos levar Deus a sério. Amém, irmãos? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você orasse por mais um momento. Gostaria que você orasse. A nossa vida cristã, a gente pode levar, pode não, a gente deve levar essa vida cristã assim como Jesus levou. A gente precisa ser radical na nossa vida. A gente precisa ser radical. Assim como Jesus foi radical. Claro que eu não estou dizendo que Jesus é triste ou que Deus é triste. Pelo contrário. A gente olha para a Bíblia, a gente vê que a destra de Deus é abundância de alegria, mas a gente precisa se lembrar que a gente precisa levar Deus a sério. Jesus foi extremamente radical com todas as coisas. E nós também precisamos ser. Querido Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor foi radical.
O Senhor nos oportunizou, o Senhor nos deu oportunidade, ó Pai, para nos achegarmos a Deus. O Senhor nos deu uma oportunidade para nós desfrutarmos de Deus, para nós nos encontrarmos com Deus, ó Deus, de uma forma diferente, ó Deus, do que nós estávamos antes. Antes nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, mas o Senhor, ó Pai, o Senhor morreu na cruz, ó Deus, para que nós tivéssemos acesso a Deus. O Senhor morreu na cruz para que nós tivéssemos acesso a Deus. Não há alegria maior, não há satisfação maior, não há prazer maior do que desfrutarmos de Deus. Do que desfrutarmos, ó Pai, da vida do Senhor. Todas as coisas aqui, ó Pai, poderiam conspirar, ó Deus, o contrário, ó Deus, daquilo que há no céu. Mas ainda assim o nosso prazer está no Senhor. Nosso prazer, ó Pai, está no Senhor. Ó Deus, que nós não nos esqueçamos disso todos os dias, que nós não nos esqueçamos disso todos os dias, sabendo, ó Deus, que a maior alegria na terra, ó Pai, não, ó Deus, não se aproxima, ó Pai, da alegria que há, ó Pai, na Tua presença. Ó Deus, que todas, ó Pai, as coisas boas deste mundo que o Senhor fez ainda, ó Pai, são só sombras de quem o Senhor é. Do que aquilo que um dia, ó Deus, partilharemos da alegria ali junto com o Senhor, compartilhando da substância, ó Pai, não só do que temos hoje. Porque a Tua palavra diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos, ó Pai, toda lágrima. É o Senhor, ó Pai, quem nos segura pela mão direita, é o Senhor que nos sustenta. Tudo diz respeito ao Senhor e nada a ver com a gente. É por isso que nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te bendizemos, sabendo, ó Pai, que o Senhor está conosco. Na vida ou na morte, o Senhor está conosco. Na saúde ou na doença, o Senhor está conosco. Deus, e nós te agradecemos por isso. Mais do que por essa vida, nós te agradecemos pela vida eterna. Pai, obrigado. Obrigado, Deus. Assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.